Neste vídeo nós vamos voltar ao assunto de como ficamos nós, os militares, dentro do novo regime de previdência, chamado de Regime de Proteção Social dos Militares, aprovado no ano passado. Especificamente falando da contribuição previdenciária dos militares da reserva, dos militares aposentados. Nós dizíamos no ano passado, em dezembro do ano passado, que teria um aumento de contribuição para os praças da reserva e uma diminuição de contribuição previdenciária para os coronéis da reserva. Muitos duvidaram dessa afirmação e depois, como teve a quarentena da lei federal, ela só passou a valer a partir de 17 de março e não de 1º de janeiro, como estava no texto da lei. Portanto, neste mês de abril, no último mês de abril, é que foi possível perceber os efeitos mais completos daquela legislação sobre o salário dos praças da reserva remunerada de todo o Brasil. A Lei Federal 13.954, de 16 de dezembro do ano passado, 2019, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela trata da previdência, do regime previdenciário de todos os militares do Brasil, das Forças Armadas e também das polícias militares, e inclusive da contribuição previdenciária, que nivela, que iguala, coloca todos os militares do Brasil dentro da mesma legislação, inclusive na questão de índice de contribuição para a Previdência. E estabelece também para todos os militares do Brasil que mesmo os militares aposentados, militares da reserva, vão contribuir sobre todo o seu salário para o regime de Previdência. Até o último mês de fevereiro, conforme a legislação anterior, os aposentados em geral e também os militares aposentados, os militares da reserva, como chamam, estavam isentos de contribuição previdenciária até o limite do regime geral de previdência, que para esse ano de 2020 está em 6.100 e alguns reais. Então, até esse valor não paga nada. Então, passava a pagar acima do salário que tivesse acima desse valor. A lei federal vigente de dezembro do ano passado, como já falei, ela estabelece que os militares aposentados também vão pagar previdência sobre o conjunto, sobre a totalidade do salário. E isso implica num aumento de contribuição previdenciária para a maioria dos militares aposentados, militares da reserva, e para a totalidade dos praças. Todos os praças da reserva, aqui em Santa Catarina e possivelmente no Brasil inteiro, porque os níveis salariais não são muito diferentes, vão pagar mais previdência a partir deste mês de abril. Estão pagando mais previdência a partir desse mês de abril. Vou falar de dados concretos, mas desses dados concretos, evidentemente, vou me referir aos números aqui de Santa Catarina, que é os números que a gente tem, os números efetivos que a gente tem, né? Vale a mesma lógica, os mesmos índices e as mesmas proporções para todos os militares do Brasil. E se pode afirmar com toda tranquilidade que a imensa maioria, a totalidade dos praças do Brasil vai pagar mais previdência neste ano, a partir deste mês de abril de 2020. E que a maioria, inclusive, que estava isenta, porque tem o salário inferior a R$6.000, vai passar a pagar agora também. A partir deste mês de abril, 9,5%, e a partir de janeiro do ano que vem, 10,5%. Os números aqui de Santa Catarina. E vou começar a falar do meu caso, que era isento até o último mês de fevereiro, porque o meu salário, que é uma proporção do salário de segundo sargento, ficava abaixo do teto do regime geral de previdência. Estou dizendo isso para que não se continue difundindo que eu estou falando desse assunto, mas que eu sou um privilegiado, que eu sou deputado aposentado, né, e o que não é verdade. Não tem aposentadoria para ex-deputado e eu mesmo militei para que não voltasse a ter essa aberração na legislação aqui no estado de Santa Catarina. Então, a remuneração que eu recebo é a remuneração de praça aposentado, né, praça da reserva da Polícia Militar do estado de Santa Catarina, segundo sargento como era, né, com 21 dias de salário, ou seja, com 21/30 do salário de segundo sargento, o que dá um salário inferior ao teto do regime geral de previdência social. Dá um salário inferior, inclusive, à remuneração do cabo,
aqui da Polícia e do Bombeiro de Santa Catarina. Eu era isento, justamente porque eu tenho um salário abaixo do teto, eu era isento até o mês de fevereiro. E a partir desse mês de abril, eu estou pagando, mês passado, claro, foi uma proporção, porque a lei passou a valer a partir do dia 17 de março, por isso que estamos pegando referência a fevereiro, que era conforme a legislação anterior, e mês de abril, que é conforme a legislação atual, pegando a validade do mês inteiro, né? Então eu não pagava nada no ano passado, no ano anterior, e não paguei nada até fevereiro deste ano, e a partir deste mês de abril passei a pagar R$ 489,47. Faltou R$10 para quinhentão, né? E o ano que vem, em janeiro, aumenta mais 1%, vai para 10,5%, portanto passa de R$500. Mas vamos às graduações aqui do estado de Santa Catarina. Quanto vão pagar a mais de Previdência Social? Soldado da reserva com proventos de cabo era isento e passou a pagar R$ 505,52. O cabo da reserva, provento de terceiro sargento, vai pagar a mais R$ 572,57. O terceiro sargento da reserva, provento de segundo, paga a mais, a partir desse mês de abril, já está pagando a mais R$ 522,97. O segundo sargento da reserva, com proventos de primeiro, está pagando a mais R$ 464,48. O primeiro sargento da reserva, com proventos de subtenente, paga a mais R$ 395,71. Subtenente da reserva, provento de segundo tenente, paga mais R$ 274,43. E o coronel da reserva, a maioria dos oficiais de Santa Catarina, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, vai a coronel, se aposenta com proventos de coronel. Vão pagar menos do que pagavam até o mês de fevereiro, menos R$ 342,40. Ou seja, todos os praças vão pagar mais, a imensa maioria dos praças vai pagar cerca de R$ 500 a mais, milhares, inclusive mais de R$ 500 a mais, enquanto que os coronéis vão pagar R$ 300 a menos. Estão pagando já neste mês de abril de 2020. Por que acontece isso? Eles acharam o cálculo certinho para fazer isso, para garantir que os praças paguem mais e que os oficiais e os coronéis paguem menos. O cálculo foi que todo mundo pague sobre o salário inteiro e o índice de 9,5% agora e 10,5% a partir do próximo mês de janeiro. E como a gente pagava só acima do que excedia os praças, pagavam os aposentados em geral, como todos os praças, todos os militares aposentados pagavam previdência sobre o salário, o valor do salário que excedia o teto do regime geral de previdência social, os praças pagavam previdência sobre uma proporção menor do salário e muitos nem pagavam porque estava abaixo do teto. E os coronéis, que aqui em Santa Catarina ganham 26 mil, pagavam sobre uma proporção imensa do salário, pagavam sobre mais de 20 mil reais, os 14% para o IPREV, então pagavam mais. Agora vindo para 9,5% paga sobre a totalidade. Nós também viemos para 9,5%, mas nós pagávamos sobre uma proporção menor do salário, ou nem pagávamos, e agora vamos pagar sobre o salário inteiro. Por isso aumenta a nossa contribuição e diminui a deles. Essa foi a mágica, foi a lógica encontrada, a fórmula encontrada para que eles se dessem bem e que nós nos dessemos mal, né? Estejamos nos dando mal com um regime de proteção social para os militares, que é um nome bonito, né? Que as cúpulas, que os comandantes e os políticos, os governantes deram para a legislação previdenciária de todos os militares do Brasil. Como já falei, foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 16 de dezembro do ano passado, a Lei Federal 13.954. Então o discurso agora de que foi os governadores aqui em Santa Catarina, porque muitos governadores que foram eleitos na coligação com o Bolsonaro, romperam com o Bolsonaro, inclusive aqui de Santa Catarina. E daí tem sido comum os bolsonaristas dizer que a culpa é do governador, né? E não do Bolsonaro. Não é isentando o governador, porque todos eles apoiaram, né? Mas esse projeto é um projeto federal, um projeto que foi aprovado no Congresso Nacional e uma lei federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o principal responsável é Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes.
Os governadores são isentos? Não são isentos, inclusive porque, como já falei, foram eleitos junto com o Bolsonaro com esse discurso e para provar a mudança na Previdenciária era promessa de campanha. Né? E essa promessa de campanha vindo do Paulo Guedes, vocês esperavam que viesse o quê dentro dela, né? Os governadores apoiaram, fizeram campanha, inclusive pressionaram os deputados federais em todos os estados para votarem a favor da nova previdência do Paulo Guedes e do Bolsonaro, conforme a Globo queria, os articulistas políticos e econômicos da Rede Globo, o MBL, né, queria, todo mundo defendendo. É preciso, de fato, fazer a reforma e um monte, ou a maioria dos militares também, inclusive dos praças da reserva, dizendo que era necessário. Aqui de Santa Catarina, para você ter uma ideia, só um deputado federal, dos 16 deputados federais, só um não votou na nova Previdência, na PEC da Previdência do Bolsonaro Paulo Guedes. Foi o deputado Pedro Kizai, do PT. Não é o meu partido, mas vale o registro, que foi o único dos 16 deputados federais de Santa Catarina, o único que votou contra a nova Previdência do Bolsonaro Paulo Guedes foi o deputado Pedro Kizai. Todos os outros 15 votaram a favor. Votaram e defenderam, argumentaram. Então isso precisa ficar registrado, porque também essas decisões políticas precisam ser registradas, né? Ao invés de fake news, é preciso difundir a verdade, né? Ou todos os aspectos da verdade. O único deputado federal que votou contra a nova Previdência do Bolsonaro e do Paulo Guedes foi o deputado Pedro Kizai. Os outros 15 votaram a favor, inclusive porque o governador aqui do estado também defendia e estava defendendo. E ele também se deu bem, aliás, ele é coronel, né? Então ele está pagando menos previdência também, assim como todos os outros coronéis, vários secretários são coronéis. Também tinham diversos motivos, os ideológicos, os políticos, mas também os pessoais para defender este projeto que foi aprovado. Isso mostra que toda decisão política tem consequência. Toda opinião, todo posicionamento político tem consequência. E o voto também. Né? E é evidente que a gente precisa ter a tranquilidade, a coragem, o discernimento, a hombridade para admitir que errou. A maioria dos praças de Santa Catarina e do Brasil, inclusive a maioria da reserva, votaram a favor de todos aqueles que trabalharam contra nós nesse projeto, que estão nos tomando R$500, um pouco mais, um pouco menos, a partir desse mês de abril. E isso vale, como já falei, para todos os militares do Brasil. A imensa maioria está pagando em torno de R$500 a mais de previdência ou tendo um desconto de cerca de 10% no salário. 9,5% agora e 10,5% a partir do ano que vem. A maioria dos praças da reserva do Brasil. E a maioria votou no Bolsonaro e votou nos governadores daquelas coligações de 2018. Então é preciso entender que foram decisões políticas, opções políticas que foram tomadas e adotadas, não só pelo voto, pelas opções dos anos anteriores e dos anos posteriores, que vem em prejuízo dos próprios praças da reserva. A quem culpar nessa situação? O governador Moisés? Também, mas é só ele. O Bolsonaro assinou a lei. Você aplaudiu. Quem aplaudiu essa legislação, quem apoiou eles, quem apoia eles, está defendendo isso. Esse é o resultado. Então é preciso a gente perceber que posicionamento político e voto tem consequência e que não é feio, né? E nem é errado, aliás, é necessário, quando você está indo e percebe que está indo em direção ao precipício, é preciso que você faça meia volta. Repensar e fazer meia volta. Tentar reencontrar a trilha, reencontrar o azimute. Se aliar com os aliados de fato. Se nós tivéssemos ficado na reforma da Previdência que vale para o conjunto do povo brasileiro, nós não teríamos ficado pior, nós militares, nós praças da reserva. Os praças da reserva, não seria pior ficar na mesma legislação que todos os brasileiros foram submetidos. Aquele discurso, não podemos entrar na vala comum, foi muito bom para as cúpulas, foi muito bom para os coronéis e para as cúpulas superiores das Forças Armadas. Eles tiveram benefícios, estão tendo benefícios. Nós, os praças aposentados, estamos perdendo cerca de 10% do salário. Você está perdendo cerca de 10% do salário. E é você
que o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o MBL, os analistas econômicos da Rede Globo chamam de privilegiados. É a você que está perdendo salário. Quando os privilegiados, de fato, ficaram ainda mais privilegiados, né? Estão tendo benefício os que já eram privilegiados, né? Então, é importante que se possa fazer essa reflexão, debater política, pensar política, tentar entender as coisas como elas efetivamente são, e não agir na empolgação, no porque todo mundo disse, não ficar acreditando em fake news, tomar a decisão certa e repensando, fazer meia volta e reencontrar o caminho da igualdade e da justiça social junto com o conjunto do povo trabalhador brasileiro. Esse é o caminho necessário para os praças, que somos militares sim, mas somos servidores públicos, somos trabalhadores e precisamos nos aliar com a maioria do povo trabalhador brasileiro e não com aqueles que sempre nos exploraram e sempre nos lograram, como acabaram de fazer de novo agora. Era esse vídeo de hoje, infelizmente não tenho nada mais agradável para dizer nessa data.